A gente começa todo ano assim, planejando, fazendo agenda, cronograma, metas, o que eu quero alcançar, onde eu quero chegar, o que precisa ser feito dia após dia para que o ano termine bem. Mas quase ninguém percebe que a infância funciona exatamente do mesmo jeito. A infância, gente, ela é o planner da vida. Ela é o cronograma invisível que vai sustentar ou não tudo o que vem depois. Mas veja, não é sobre decidir a profissão, o corte do cabelo, o estilo do seu filho. Não é sobre moldar uma miniatura de você mesmo. É sobre algo muito mais profundo, sobre valores, limites, sobre pertencimento, identidade, sentido, porque nada do que explode na adolescência surge do nada. Os excessos não aparecem por acaso ou por modismo, eles são sintomas. Gente, sintoma na psicanálise nunca é o problema. Sintoma é a linguagem possível de algo que não encontrou palavra, escuta ou lugar. Quando a sociedade se escandaliza com a violência juvenil, com as drogas, com a promiscuidade, com o vazio, com a automutilação emocional ou real, ela costuma olhar para o adolescente como se ele fosse o ponto de origem daquele problema. Mas ele não é. Ele é o ponto de manifestação. Freud já dizia que a infância não passa, ela se recalca. E tudo aquilo que não foi simbolizado, cuidado, nomeado, retorna, muitas vezes, de forma destrutiva. Quando falta palavra, entra o corpo. Quando falta escuta, entra o excesso. Quando falta a lei amorosa, aí eles colocam para fora tudo que tem em si de forma impossível e irracional. E nós fazemos isso também. É por isso que pertencimento é central. O adolescente precisa desesperadamente pertencer a algum lugar. Isso não é fraqueza, gente, é estrutura. Se ele não pertence dentro de casa, ele vai pertencer fora. E fora, quase sempre o pertencimento vem em troca de algo. Do corpo, da obediência ao grupo, do risco da transgressão. Álcool, drogas, sexo sem vínculo, exposição, vulgarização do corpo, tudo isso são rituais de pertencimento numa sociedade que retirou da família a coragem de formar. E aqui entra algo fundamental, o silêncio dentro de casa. Pais têm medo de falar, medo de tocar em temas como sexo, desejo, curiosidades, limites, drogas. Existe um tabu, gente, vergonha, insegurança. Gente, e também há uma fantasia muito comum de que se eu falar, eu incentivo. Não incentiva. O que incentiva é o vazio. Além disso, muitos pais acreditam que precisam esconder completamente o próprio passado, que precisam parecer sempre fortes, corretos, acima do bem e do mal. Pais que não erram nunca, que não choram nunca, pais que não demonstram nunca a sua vulnerabilidade. Mas isso não protege, isso afasta. Quando o adolescente sente que os pais estão num pedestal, ele não se aproxima, ele se cala, seja por medo de ser punido ou por medo de decepcionar os seus pais. E quando ele se cala dentro de casa, ele aprende tudo lá fora do jeito mais raso, vulgar e perigoso possível. A neurociência confirma isso com certeza. O cérebro adolescente ainda não tem maturidade plena nas áreas responsáveis por julgamento, tomada de decisão, por avaliação de risco. Ao mesmo tempo, os impulsos estão intensificados, ou seja, o adolescente sente muito, deseja muito, mas ainda não sustenta emocionalmente as consequências dos seus atos. Se não houver um adulto disponível, presente e conectado, ele será iniciado pela cultura, pela pornografia, pela música vulgarizada, pelo grupo e não pela sabedoria. E aqui é muito importante dizer, falar não tira autoridade, humanizar não enfraquece o papel dos pais. Vínculo não elimina limites, ele sustenta os limites. A filosofia hindu, especialmente o Vedanta, ensina que não existe disciplina verdadeira sem consciência. E consciência não nasce do medo, mas da relação. Na Bíblia isso também é claríssimo. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Ensinar não é mandar, é caminhar junto. Jesus não educava por censura, ele educava por presença, pergunta, escuta e verdade. Onde há amor e verdade, o desejo encontra contorno. Onde há silêncio, o desejo vira excesso. E por isso, sim, filhos precisam de limites, precisam de orientação, precisam de supervisão, mas antes de tudo, eles precisam de conexão. Precisam sentir que eles podem perguntar, que podem falar sobre curiosidade, sobre os seus desejos, sobre as suas dúvidas, até as mais desconcertantes, sem serem ridicularizados, julgados ou condenados pelos seus pais. Porque quando existe conexão verdadeira, o adolescente ele não precisa buscar atenção em qualquer outro lugar. Ele já sabe onde é a casa. E casa não é um lugar perfeito, é um lugar habitável.
E uma infância bem construída não garante a ausência de dor, mas oferece algo muito mais poderoso. Estrutura interna para atravessar essa dor. A infância não é detalhe, ela é destino. E tudo começa ali, gente, no que se fala, no que se cala e principalmente em quem está disponível para ficar. E aqui nós precisamos tocar num ponto delicado, mas absolutamente necessário. Quando nós falamos de infância mal construída, não estamos falando apenas de escolhas morais ou comportamentos sociais. Nós estamos falando também de saúde mental. A ciência contemporânea é clara ao afirmar que a maioria dos transtornos do neurodesenvolvimento e dos transtornos psíquicos não é causada por um único fator. Elas são, então, multifatoriais. Isso significa que existe sim um componente biológico e genético em quadros como TDAH, TOC, síndrome de Tourette, transtorno positivo desafiador, transtorno de ansiedade, depressão precoce e até quadros mais graves de desregulação emocional. Mas esse componente não atua no vazio. O cérebro é plástico, especialmente na infância. O ambiente, vínculo, previsibilidade, afeto, limites, rotina, escuta, segurança emocional pode atenuar, modular e até impedir a cristalização de muitos sintomas. Não estamos falando de cura no sentido mágico, mas de manejo, de organização psíquica e de desenvolvimento funcional. Crianças com predisposição ao TDAH, por exemplo, quando elas crescem em ambientes caóticos, sem rotina, sem continência emocional e sem adultos disponíveis, elas tendem a apresentar sintomas muito mais intensos, com maior risco de comorbidade, como ansiedade, baixa autoestima e comportamentos de risco na adolescência. O mesmo vale para o TOC, que pode se tornar profundamente incapacitante quando a criança cresce em ambientes marcados por rigidez excessiva, por insegurança, por silêncio emocional, ou crítica constante. Agora veja, quando há intervenção precoce, orientação familiar, acompanhamento adequado e um ambiente emocionalmente regulado, esses quadros podem ser significativamente suavizados, permitindo que o adolescente construa a identidade, a autonomia e pertencimento. Percebe? Apesar do transtorno e não definido por esse transtorno, porque o diagnóstico precoce não é rótulo, é cuidado. Entramos em temas mais graves como psicopatia, sociopatia e o debate precisa ser ainda mais sério e responsável. A neurociência mostra que em alguns indivíduos existem diferenças estruturais e funcionais em regiões cerebrais, como a amígdala, o córtex pré-frontal e os circuitos ligados à empatia e ao controle de impulsos. E isso é real, tá? Existe sim, mas isso não determina o destino. Essas alterações, por si só, elas não transformam ninguém automaticamente em um criminoso ou em alguém incapaz de viver em sociedade. O que a literatura científica mostra é que o ambiente é o grande modulador do desfecho. Os vínculos, limites consistentes, a presença parental, a intervenção precoce e um contexto ético claro podem conter, direcionar e organizar os impulsos que em outro ambiente poderiam se tornar destrutivos. Da mesma forma, gente, o oposto também é verdadeiro. E isso é ainda mais perturbador. Pessoas sem qualquer alteração neurobiológica significativa podem desenvolver comportamentos profundamente violentos, cruéis ou antissociais quando elas crescem em ambientes marcados por negligência emocional, por violência, por ausência de lei simbólica, por abuso ou total perda de pertencimento, ou seja, não é só o cérebro que cria o sujeito, é a relação. Freud já dizia que a civilização se sustenta na renúncia pulsional mediada pela cultura. Lacan reforça, sem lei simbólica não há sujeito, há apenas gozo. E o gozo sem limite, quando encontra um corpo jovem e desamparado, se transforma em excesso, violência ou vazio. Por isso, quando dizemos que tudo começa na infância, não estamos falando de famílias perfeitas, de lares ideais ou pais impecáveis, porque isso não existe, nunca existiu. Estamos falando de famílias que se implicam, que se acolhem, que pedem ajuda, que nomeiam, que falam sobre as dificuldades, que diagnosticam cedo, não para reduzir o filho a um CID, mas para ampliar suas possibilidades de vida. Estamos falando de pais que entendem que amor não é permissividade, mas também não é silêncio. Que autoridade não é dureza, mas presença. Que vínculo não elimina limite, ele dá sentido ao limite.
A infância não determina tudo, mas orienta quase tudo. Ela não escreve o final da história, mas escreve o tom com que a vida será enfrentada. Quando a infância é construída com vínculo, verdade, escuta e estrutura, mesmo as dores encontram lugar. Mesmo os transtornos encontram manejo. Mesmo as predisposições encontram também o contorno. Mas quando a infância é marcada por silêncio, por ausência e medo de falar, o que emerge depois não é rebeldia, é pedido de socorro. Infância não é detalhe, infância é fundação. Infância é destino, não porque aprisiona, mas porque sustenta. E tudo começa ali.